Pegue a Bíblia. Não a cite. Não a interprete. Apenas leia o que está escrito, capítulo após capítulo, com a mesma atenção que você daria a qualquer outro livro. Você vai encontrar um Deus que envia um dilúvio em massa para exterminar a humanidade. Que instrui um povo a invadir terras de outros e matar todos os habitantes, homens, mulheres, velhos e crianças. Que ordena a pedrada de filhos desobedientes. Que regula em detalhes como um pai pode vender sua filha como escrava. Que manda queimar vivas as filhas de sacerdotes que se prostituem. Que instrui a lapidação de noivas que não sejam virgens. Que ordena o extermínio de todos os habitantes de uma cidade que adore outros deuses. Você vai encontrar esse conteúdo não em páginas escondidas de manuscritos proibidos. Você vai encontrá-lo no livro mais vendido da história humana. No livro que é lido em escolas, em igrejas, em cerimônias de casamento e em funerais. No livro que é entregue a crianças como presente. No livro que bilhões de pessoas declaram ser a palavra perfeita de um Deus perfeito. Um filósofo francês que conhecia esse livro com profundidade de especialista e que carregava na memória a violência que havia sofrido dentro de uma instituição religiosa na infância chegou a uma conclusão que não pode ser dita de forma mais direta. A Bíblia é um manual de violência. Fica até o final. Porque você vai entender que essa afirmação não é exagero retórico. É análise textual de um documento que você provavelmente nunca leu do começo ao fim. Contextualização: quem é Michel Onfray? Michel Onfray nasceu em 1º de janeiro de 1959, em Argentan, uma cidade pequena na Normandia, no norte da França. Seu pai era trabalhador agrícola, lavrador que trabalhava a terra de outros por salário mínimo, homem das classes mais baixas da França rural do pós-guerra. A infância de Onfray foi marcada por privação material real, a pobreza de uma família em que a comida na mesa dependia do trabalho físico brutal do pai. Aos 10 anos, em 1969, Michel foi enviado para um internato rural administrado por uma instituição católica, a Maison Familiale Rurale, onde permaneceu até os 14 anos. O que aconteceu nesses 4 anos dentro das paredes desse internato marcaria Onfray de forma que apenas décadas depois ele conseguiria verbalizar publicamente. Um sacerdote que trabalhava na instituição o abusou sexualmente de forma repetida. Esse trauma, vivido por uma criança dentro de uma instituição religiosa supostamente dedicada à formação moral e espiritual de jovens, não foi o ponto de partida de um ressentimento pessoal. Foi a experiência visceral que confirmava o que seu exame racional dos textos sagrados revelaria, que a violência e a exploração não eram acidentes da religião institucional, mas parte de seu funcionamento. Depois do internato, Onfray completou o ensino médio e estudou filosofia na Universidade de Caen, onde mais tarde se tornaria professor. Sua formação filosófica foi ampla. Absorveu os gregos, os iluministas, os materialistas do século XVIII e os anarquistas do XIX. Mas a influência que mais marcou seu pensamento foi a tradição hedonista e epicurista, que via o prazer e o bem-estar do corpo como fundamento de qualquer ética honesta, sendo o oposto direto da glorificação cristã do sofrimento. Em 2002, Onfray tomou uma decisão que o colocaria em conflito com o sistema acadêmico francês. Fundou a Universidade Popular de Caen, uma universidade gratuita e aberta a qualquer pessoa, sem diplomas ou critérios de seleção, para democratizar o acesso ao conhecimento filosófico. Em 2005, publicou o célebre Tratado de Teologia, obra que o projetou internacionalmente e o colocou no centro dos debates contemporâneos sobre religião, laicidade e poder. Nos anos seguintes, continuou escrevendo compulsivamente, publicando mais de 100 livros sobre política, psicanálise, anarquismo e história da filosofia. Michel Onfray continua vivo e produtivo. Permanece uma figura controversa na intelectualidade europeia, amado por quem vê nele um pensador sem amarras ideológicas e criticado por quem condena sua postura provocadora. O que ninguém pode negar é que ele leu a Bíblia com profundidade de especialista e que o conteúdo que encontrou lá o perturbou profundamente.
Duas obras centrais. Tratado de Ateologia. Obra mais influente de Onfray, que examina as três religiões monoteístas como sistemas de poder histórico e como textos que revelam uma visão de mundo fundamentalmente hostil ao corpo humano, ao prazer, à mulher e à liberdade intelectual. Onfray argumenta que o monoteísmo não civilizou o mundo ocidental. Produziu as condições para a violência sectária, a supressão do conhecimento e a colonização mental de populações inteiras. O livro foi um sucesso de vendas em toda a Europa e provocou debate filosófico de proporções raramente vistas no século XXI. Contra a história da filosofia. Série de volumes publicados ao longo de anos que propõe uma filosofia alternativa, recuperando pensadores hedonistas, materialistas, libertários e ateus que foram marginalizados pela história oficial da filosofia dominada por Platão, pelo cristianismo e pelo idealismo alemão. Onfray resgata figuras como Epicuro, Lucrécio, os libertinos do século XVII, os materialistas do XVIII, e constrói uma linhagem de pensamento que coloca o prazer, o corpo e a razão material no centro da reflexão filosófica. Pontos de reflexão. O dilúvio e o extermínio em massa como ato de amor divino. Gênesis 6 através de 8 descreve um Deus que decide exterminar toda a humanidade com exceção de 8 pessoas, porque a criação havia se tornado moralmente corrupta. A solução de Deus é afogamento em massa de todos os seres vivos do planeta, incluindo crianças, bebês, animais e toda forma de vida. Onfray examinava essa narrativa com a precisão de quem sabe que está diante de um texto que deve ser avaliado pelos seus méritos morais objetivos. Um ser que cria a humanidade, percebe que sua criação ficou defeituosa, e responde destruindo sua própria obra por afogamento em massa não está demonstrando amor. Está demonstrando o comportamento de um criador narcisista que pune a criação pelo fracasso de sua própria habilidade criadora. Qualquer pessoa que fizesse o que esse Deus fez ao dilúvio seria condenada como criminoso pela lei de qualquer país civilizado. Josué 6 e o extermínio de Jericó como cumprimento da vontade divina. O livro de Josué, capítulo 6, descreve a conquista de Jericó com detalhe que Onfray citava como exemplo definitivo de violência bíblica. Após a queda das muralhas, versículo 21 informa: consagraram ao extermínio tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, crianças como velhos, bois, ovelhas e jumentos, passando tudo ao fio da espada. Nenhuma qualificação. Nenhum limite moral. Homens, mulheres, crianças e bebês foram mortos por ordem divina porque Deus havia dado aquela terra a outro povo. Onfray apontava que qualquer texto contemporâneo que descrevesse um povo invadindo uma cidade e exterminando todos os seus habitantes, incluindo crianças, como ato de devoção religiosa seria imediatamente classificado como propaganda genocida. A antiguidade do texto bíblico não muda o conteúdo moral do que ele descreve e prescreve. Números 31 e a divisão de meninas virgens como prêmio de guerra. O livro de Números, capítulo 31, documenta a guerra contra os midianitas com detalhe que Onfray considerava o texto mais revelador sobre o que a Bíblia realmente era. Moisés instrui os guerreiros a matar todos os homens, depois todas as mulheres que não eram virgens. As meninas virgens devem ser poupadas e divididas entre os guerreiros. Para Onfray, esse texto eliminava qualquer possibilidade de defender a Bíblia como fundamento de moralidade baseado em dignidade humana. Crianças meninas sendo divididas como propriedade sexual entre soldados como recompensa por massacre não é uma passagem obscura ou ambígua. É instrução detalhada, atribuída diretamente a Deus através de Moisés, sobre como tratar mulheres conquistadas. Isso está no texto. Pode ser lido por qualquer pessoa. E é ensinado a crianças como parte da educação religiosa. Levítico 20 e a lista de crimes puníveis com pedrada. O Levítico, capítulo 20, lista comportamentos que merecem pena de morte: adultério, incesto, relações sexuais entre homens, bestialidade. Em alguns casos, especifica apedrejamento. O texto é apresentado como lei divina, não como convenção cultural temporária. Onfray apontava que leis penais baseadas nesses critérios existiam e existem em países que aplicam lei islâmica, e o Ocidente os condena como barbarismo medieval.
Mas o mesmo Ocidente que condena o Irã por executar homossexuais venera um texto que prescreve exatamente o mesmo. A inconsistência não era hipócrita por acidente. Era necessária para manter o texto sagrado fora do alcance da avaliação moral que se aplicava a qualquer outra fonte de legislação. Deuteronômio 13 e o mandamento de matar familiares que mudem de religião. O Deuteronômio, capítulo 13, versículos 6 através de 10, contém uma das passagens mais chocantes de todo o texto bíblico. Instrui que se um familiar próximo, irmão, filho, filha, esposa, melhor amigo, te convidar a adorar outros deuses, você não deve escutá-lo. Sua mão deve ser a primeira a se levantar para matá-lo. Onfray documentava que esse texto formava o fundamento teológico para toda a história de perseguição de apóstatas, hereges e dissidentes religiosos. Não era desvio da mensagem bíblica. Era aplicação direta dela. A Inquisição, que torturava e matava pessoas por mudar de religião ou por questionar a fé, estava cumprindo o mandamento de Deuteronômio 13 com fidelidade textual. O trauma pessoal de Onfray e a violência da instituição. Onfray não chegou à conclusão de que a Bíblia era manual de violência apenas através de análise textual acadêmica. Chegou também através de experiência pessoal vivida dentro de uma instituição religiosa que o havia recebido como criança de 10 anos. O abuso sexual sofrido no internato católico durante 4 anos foi, para Onfray, demonstração concreta de que a violência não era anomalia da religião. Era produto de uma estrutura que concentrava poder sobre o corpo e a mente de indivíduos vulneráveis e depois impunha silêncio através da autoridade institucional e da culpa religiosa. Um padre que abusa de uma criança não está traindo a religião. Está usando os instrumentos que a religião providencia: autoridade inquestionável, controle do corpo através da moral sexual, silêncio garantido pelo medo de não ser acreditado contra um homem de Deus. A Inquisição como aplicação literal do manual. Onfray argumentava que a Inquisição, estabelecida pela Igreja Católica para perseguir heresia, não era aberração histórica da mensagem cristã. Era aplicação consistente de princípios que estavam no texto bíblico: matar quem adora outros deuses, punir com morte quem abandona a fé, erradicar qualquer pensamento que ameace a ortodoxia. Entre 1231, quando a Inquisição foi formalmente estabelecida pelo Papa Gregório IX, e os séculos XVI e XVII, quando atingiu seu pico de atividade, milhares de pessoas foram torturadas e centenas foram executadas por heresia, apostasia, bruxaria e sodomia. A Inquisição não estava improvisando seus critérios. Estava aplicando o mesmo código que o Levítico havia codificado e o Deuteronômio havia transformado em obrigação pessoal de cada crente. A caça às bruxas e a violência sistemática contra mulheres. Entre os séculos XV e XVIII, estimativas conservadoras apontam que 40.000 a 60.000 pessoas foram executadas como bruxas na Europa e na América colonial. A maioria esmagadora era mulheres. A justificativa era religiosa. Bruxas haviam feito pacto com o demônio, contrariando a ordem divina. Onfray documentava que a base textual para a perseguição de bruxas incluía Êxodo 22, versículo 18, que ordena: não deixarás viver a feiticeira. O texto foi citado explicitamente por Heinrich Kramer no Malleus Maleficarum, o manual de caça a bruxas publicado em 1487 com aprovação papal, que forneceu a estrutura para décadas de execuções. A violência contra mulheres acusadas de bruxaria não era superstição popular que a Igreja combatia. Era perseguição que a Igreja organizava, financiava e justificava com texto bíblico. Salmo 137 e o elogio de matar bebês. O Salmo 137, um dos textos mais citados sobre nostalgia e exílio, contém no versículo final uma das passagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. Depois de versos sobre a tristeza do cativeiro, o texto termina declarando felizes os que pegarem os bebês de Babilônia e os esmagarem contra as pedras. Onfray apontava que esse versículo era citado com regularidade perturbadora por estudiosos que tentavam explicar por que não era o que parecia ser. A exegese teológica, o processo de interpretar um texto para torná-lo palatável, era para Onfray a confissão mais honesta de que o texto precisava de desculpas que o próprio texto não oferecia.
Um livro que precisa de intérprete profissional para não parecer um manual de extermínio de bebês não é livro de moral. É livro de problema. A escravidão regulamentada e não condenada. Em nenhum lugar do texto bíblico Deus condena a escravidão como instituição. Em múltiplas passagens, regula sua prática. Êxodo 21 estabelece condições para a escravidão de filhas vendidas por seus pais. Levítico 25 permite compra permanente de escravos de nações estrangeiras. A carta de Paulo a Filemon devolve um escravo fugido ao seu dono sem questionar o direito de posse. Onfray documentava que a Igreja Católica e as denominações protestantes utilizaram esses textos para justificar o tráfico transatlântico de africanos escravizados durante séculos. Bispos católicos abençoavam navios negreiros. Pastores protestantes citavam Gênesis 9 para argumentar que a escravidão era punição divina sobre descendentes de Cã. Um livro que não condena a escravidão e que fornece justificação textual para ela não é fundamento moral inadequado por acidente. É fundamento moral inadequado por conteúdo. A apologia da violência e a formação de consciências infantis. Onfray tinha uma dimensão especial de perturbação com o fato de que esses textos eram e continuam sendo ensinados a crianças como fundamento moral. A violência bíblica não é apresentada a crianças com mediação crítica que ajude a processar o conteúdo. É apresentada como palavra de Deus, como exemplo a seguir, como verdade absoluta. Uma criança que aprende que Deus mandou afogamentos em massa, que Deus ordenou o extermínio de cidades inteiras incluindo crianças, que Deus permite que filhas sejam vendidas como escravas, e que aprende tudo isso como verdade sagrada incontestável, está recebendo formação moral que normaliza a violência quando justificada por autoridade superior. Para Onfray, que havia experimentado pessoalmente o que acontecia quando crianças eram entregues sem defesa às autoridades religiosas, esse era o dano mais persistente e mais difícil de reparar que o texto bíblico causava. O monoteísmo e a violência como consequência estrutural. A crítica mais sistemática de Onfray no Tratado de Teologia não era sobre passagens específicas da Bíblia. Era sobre o que ele chamava de estrutura monoteísta. A ideia de que existe um único Deus verdadeiro implica necessariamente que todos os outros são falsos, que todos os adoradores dos deuses falsos estão errados, e que a verdade única deve, em alguma medida, ser defendida contra o erro. Onfray documentava que os três monoteísmos abraâmicos, judaísmo, cristianismo e islã, tinham histórico de violência contra os outros e contra dissidentes internos que não era acidental. Era consequência de uma estrutura que não tolera pluralismo de verdade. Politeísmos gregos e romanos eram geralmente tolerantes com crenças diferentes. Você podia adicionar um deus ao seu panteão. Monoteísmo não pode fazer o mesmo. Só existe um Deus verdadeiro. Todos os outros são inimigos. Análise da frase. A Bíblia é um manual de violência. Essa afirmação tem a forma de uma classificação bibliográfica. Não é metáfora. É proposta de categorização de um texto segundo seu conteúdo. A Bíblia é o texto específico em questão. Não é uma interpretação da Bíblia. Não é o cristianismo em abstrato. É o livro físico, com suas páginas, seus versículos, seu conteúdo verificável por qualquer leitor. A escolha de nomear o objeto concreto elimina a possibilidade de escape para generalizações. Não é possível dizer que Onfray está falando de algo diferente. Está falando do texto que pode ser aberto em qualquer página. É verbo de identidade no presente. Não pode ser interpretada como, não contém elementos de, não historicamente foi usada para. A Bíblia é, no presente, no conteúdo que possui, um manual de violência. O verbo não deixa espaço para qualificação. É afirmação de natureza. Um manual é a escolha mais precisa e mais devastadora da frase. Manual não é livro de entretenimento, não é ficção, não é poesia. Manual é texto instrucional. Manual ensina como fazer algo. Diz o que é correto e o que é incorreto. Fornece passos, critérios, exemplos. Ao classificar a Bíblia como manual, Onfray está dizendo que o texto não apenas descreve violência como evento histórico. Instrui sobre violência como comportamento prescrito.
De violência especifica o que o manual ensina. Violência é o conteúdo instrucional central. Não marginal. Não acidental. Central. O manual ensina quando matar, quem matar, como matar e por que matar é correto. Lida como totalidade, a frase não é insulto emocional. É diagnóstico textual. Examine o conteúdo, examine o que o texto instrui, examine para que serve. Se um texto instrui repetidamente sobre quando e como usar violência, como tratar os violentados como propriedade, como justificar extermínio em nome de autoridade divina, então ele, por definição de conteúdo, um manual de violência. Onfray está dizendo, leia o que está escrito. Depois decida como chama. Michel Onfray chegou à conclusão de que a Bíblia era manual de violência através de dois caminhos simultâneos: análise intelectual rigorosa de um texto que qualquer pessoa pode ler, e experiência pessoal do que acontecia quando crianças eram entregues sem proteção a instituições que esse texto legitimava. Nenhum dos dois caminhos foi fácil. Os dois levaram ao mesmo lugar. Deixa um like se esse roteiro te fez questionar por que o mesmo texto que contém ordens de extermínio de crianças é ensinado como fundamento de moralidade. E comenta abaixo, você já leu a Bíblia do começo ao fim, sem pular versículos e sem interpretação de padre ou pastor? Se não, o que te impede? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.